convidar vocês para abrir a palavra do Senhor lá no livro de Provérbios, capítulo de número 4, versículo 20 ao 23. Provérbios 4, do 20 ao 23. Eu confesso para as irmãs que eu já falei muitas vezes sobre emoções, e dessa vez Deus me direcionou a esse texto. Eu nunca ministrei nesse texto, mas foi um texto que Deus falou muito ao meu coração, e eu quero compartilhar com vocês ele hoje. Diz assim, Provérbios 4, 20 ao 23. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guardas no meio do teu coração, porque são vida para os que a acham, e saúde para o seu corpo. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Eu vou ler mais uma vez o 22 e o 23. Porque são vida para os que as acham, e saúde para o seu corpo. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite, uma pergunta reflexiva, porque você vai pensar sobre isso. Como estão as suas emoções? A gente vive uma correria no dia a dia, e a gente não para pensar sobre as nossas emoções. Como estão as suas emoções? A gente pensa no que a gente tem que fazer amanhã, a gente pensa nos nossos compromissos, a gente pensa nos nossos desafios, nas nossas agendas, naquilo que a gente tem que resolver, naquilo que a gente tem que pagar, naquilo que a gente tem que correr atrás. E a gente deixa de lado as nossas emoções. Mas hoje eu quero te fazer refletir sobre isso. Como anda as tuas emoções? Como elas estão? E pensar sobre isso é importante, porque a palavra nos direciona sobre isso. Irmãs, nós vivemos em um tempo em que a população das grandes cidades estão adoecidas. As pessoas estão vivendo atrás de coisas, de situações, e deixando o estresse tomar frente. E o estresse das grandes cidades tem consumido muitos corações. E a gente vê na Conferência Nacional de Famílias, em 2017, levantaram um estudo dizendo que 90% da população de São Paulo está adoecida emocionalmente. É como se fosse de cada 10, 9 estão adoecidos. E a gente, diante desses dados, a gente precisa pensar sobre nós. Como está o nosso estilo de vida? Por quê? Porque muitas situações cotidianas levam a gente a um quadro de estresse. E diante do estresse, o nosso corpo, ele surge ali algumas respostas. Ele traz ali algumas respostas químicas do nosso corpo. E diante do estresse, o nosso corpo, ele libera algumas substâncias. Ele libera adrenalina, noradrenalina, cortisol. De uma certa forma, isso serve para deixar a gente mais preparada para o dia a dia, para as rotinas, para as lutas, para os desafios. Por quê? Porque o nosso corpo entende que nós estamos diante de um perigo, diante de uma adversidade, e que a gente vai precisar ter concentração ali de sangue no nosso coração. Então ele aumenta a nossa pressão sanguínea, ele enrijece os nossos músculos e ele acelera o nosso coração com essas substâncias, para a gente correr ou fugir se for necessário. E a questão é que o nosso corpo, ele reage bem a essas substâncias. O problema é quando isso acontece de forma persistente e corriqueira. Quando isso acontece repetidamente, o nosso corpo vai bombardeando a gente de adrenalina, de noradrenalina, de cortisol, e é como uma bomba relógio dentro de nós.
quando se estende por muito tempo é muito perigoso. E hoje a gente já vê mulheres e jovens tendo infarto, coisa que antigamente não acontecia com tanta frequência. Era mais os homens que iam para o mercado de trabalho, que tinham os seus desafios do dia a dia, que passavam por isso. E hoje a gente está vivendo uma vida de tanta correria, com tanto estresse, que a gente começa a entrar em quadros de depressão, ansiedade, síndrome de burnout, ataques de pânico. Hoje é tão comum pessoas que têm uma vida normal terem ataques de pânico. Você conhece alguém? Alguém já te falou sobre isso? Ou talvez você já passou por isso. Então é algo que hoje está na nossa realidade. E diante disso, vai adoecendo os corações, os sentimentos, a forma de lidar com a vida. E muitas pessoas estão debilitadas por causa disso. Mas a gente prefere deixar isso de lado. Por quê? Como que a gente vai lidar com as nossas emoções? Falar sobre emoções, às vezes parece que é algo que a gente está mostrando fraqueza, que a gente está compartilhando demais. Então muitas das vezes a gente se fecha, a gente se protege contra as nossas emoções. E a questão é que Deus, Ele fala na sua palavra sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração. Sobre tudo, acima de tudo, guarda o teu coração. E às vezes a gente lê esse texto, a gente pensa que guardar o coração é esconder o nosso coração, esconder as nossas dores, esconder as nossas dificuldades, esconder os nossos traumas, esconder os nossos medos, esconder aquilo que nos angustia. Mas na verdade é totalmente ao contrário. A gente precisa cuidar das nossas emoções. A gente precisa cuidar dos nossos sentimentos. Nós precisamos cuidar do nosso emocional. E a gente vê a preocupação de Deus com o emocional, porque em diversas passagens bíblicas, Deus fala do coração, não se referindo ao nosso órgão aqui do coração, não é isso. É sobre os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa alma. Mais de 980 vezes essa palavrinha aparece na Bíblia, falando sobre o nosso emocional, a nossa mente, que envolve os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas percepções, tudo aquilo que a gente sente, tudo isso. Então, para Deus, as nossas emoções são importantes. E falar sobre isso é necessário. Por quê? Porque Deus deu a ordem para a gente. O verbo está no imperativo, para nós guardarmos. É uma ordem de Deus, é uma ordenança de Deus, para nós cuidarmos do nosso emocional, para nós cuidarmos do nosso coração, para nós cuidarmos das nossas emoções. E sabe qual lugar que as emoções estão nessa ordem de Deus? Acima de tudo. É assim que está escrito na sua Bíblia? Acima de tudo, sobre tudo. Às vezes a gente está preocupado em guardar dinheiro. A gente quer guardar dinheiro e a gente quer guardar, faz uma poupança. E não estou falando mal disso não. Guarda o teu dinheiro. Às vezes a gente quer guardar a nossa boca, porque às vezes a gente fala e a gente fala: ai Senhor, estou falando demais, eu preciso guardar minha boca. E a gente guarda também. E ok, ótimo. Às vezes a gente pensa em guardar o nosso corpo do frio. Quando a gente passa por uma estação de inverno, a gente se enche de blusa, a gente se enche de casaco. Por quê? Porque a gente está guardando o nosso corpo. A gente guarda o nosso carro. Ou você sai por aí, deixa o carro todo aberto na rua, com a chave no contato. Como você faz? Você guarda o seu carro. Você fecha, você trava, passa a chave. Você guarda a sua casa. Você coloca câmeras. Você coloca cerca, aumenta os muros. Por quê? Porque você está guardando a sua casa. Você tranca a porta, você não dorme com a porta aberta. Você guarda.
Só que acima de tudo isso, nós precisamos guardar o nosso coração, cuidar das nossas emoções. Por quê? Porque tem muita gente sofrendo porque não guardou as suas emoções. Talvez, se você for me contar a sua história de vida, você vai me dizer assim: eu tive alguns relacionamentos amorosos que não levaram a lugar nenhum, que eu me entreguei de corpo e alma, e no final fui traída, passei por adversidades. Talvez você diga assim: eu acreditei demais e no final eu me frustrei. Talvez você diga assim: olha, eu tinha amigas que eu levava na minha casa, que eu compartilhava da mesa, compartilhava do pão, contava os meus segredos, contava os meus objetivos, os meus sonhos, e de repente fui surpreendida por uma traição. Quantas histórias eu já ouvi assim? E talvez essa seja a tua história. Quantos filhos que passaram por situações dentro de casa, por injustiças, ou por situações em que dentro de casa tinha preferências. O seu irmão, a sua irmã que é assim. Segue o exemplo da sua irmã, a sua irmã que é bonita, a sua irmã que é elegante, a sua irmã que é inteligente, e você talvez foi crescendo num ambiente como esse, e aquilo machucando o teu coração, machucando as tuas emoções, e sem você perceber, o teu coração foi sendo ferido, por comentários, por palavras, e talvez entrou no teu coração ali um sentimento de competição com uma irmã, sentimento de ciúmes, ou talvez você investiu tudo que você tinha em um negócio, investiu porque você acreditou, arrumou uma sócia, um sócio, e entrou de cabeça, e de repente você se viu sendo roubado, traído, levaram o que você tinha. E tudo isso são marcas na nossa história. E eu quero já adiantar para vocês que não tem como passar por essa vida sem sofrer traumas. Todas nós, em algum momento da vida, vamos passar por um trauma. Faz parte da vida. Faz parte. E como que a gente vai lidar com tudo isso? E aí que entra o cuidar do coração. Porque não é o que a gente passa, mas é a forma que a gente internaliza. As pessoas podem falar o que quiser de você, mas o problema é você deixar isso entrar no seu coração. O problema é se você permitir que isso afete o teu emocional, os teus sentimentos. Quando Deus começa a te levantar, quando Deus começa a te honrar em alguma área da vida, seja ela profissional, seja ela financeira, seja ela ministerial, se prepare para ouvir críticas, se prepare para lidar com a oposição. E como você vai lidar com isso? A resposta está no versículo dessa noite: guardando o teu coração, guardando o teu emocional, guardando aquilo que é precioso para você, que são os teus sentimentos. E aí a gente poderia falar sobre várias situações que ferem o nosso coração. Situações na família, situações nas amizades, situações no trabalho. Talvez você passou por algumas situações em que você se viu tentando suprir uma falta, uma dor emocional com compras. Compra aqui, compra ali, compra aqui. Aí quando você compra, você fica bem feliz, alegre. Aí depois você olha, aquilo perde o brilho, aquilo perde a graça. E de repente você se vê com aquela mesma dor. E aí você vai entrando em dívidas para suprir aquela dor, aquela falta, ou através da alimentação, comendo para tentar suprir uma carência.
E quantas pessoas estão entregues a vícios, a consumismos, a coisas para tentar preencher algo. E irmãs, quando Deus deu a terra para Adão, Deus falou para ele: guardai a terra e cultivai. Da mesma forma, Deus está falando aqui na sua palavra em Provérbios: guarda o teu coração, guarda, proteja ele. Guardar é proteger. Proteja as tuas emoções, guarde as tuas emoções, cuide das tuas emoções. Por quê? Porque uma pessoa ferida no emocional, ela começa a criar situações que impedem os seus relacionamentos de frutificarem. Uma pessoa ferida, ela vai tentar proteger o seu emocional, e ela vai criar barreiras no seu emocional, e isso vai fazer com que ela impeça muitas das vezes as pessoas de se aproximarem dela. Ela vai se auto-sabotar em algumas situações. Ela vai de alguma forma criar impedimentos para que alguma situação boa aconteça na vida dela, inconscientemente. Por quê? Porque ela não se acha capaz, ela não se acha merecedora, ela não se acha apta. E tudo isso evidencia um coração ferido. Uma pessoa com coração ferido, ela, muitas das vezes, ela toca nas suas dores, ela revive as suas dores com situações do cotidiano. Semana passada eu atendi um casal no meu trabalho, e aí esse casal trazia algumas situações em que tudo que o marido fazia, a esposa interpretava como uma rejeição. E aí eu fui entender a história de vida dela. Uma esposa que foi rejeitada dentro do seu lar, uma esposa em que a irmã mais velha era sempre a melhor, e ela era sempre a pior, a que não era boa, a que não era inteligente, a que não era capaz. E a irmã dela era a boa, a inteligente, a capaz. E aquilo que ela foi ferida lá atrás, ela foi trazendo para o casamento, e começou a refletir no casamento, porque o esposo, na correria do dia a dia, às vezes esquecia de alguns detalhes, algumas coisas, e ela já interpretava aquela situação a partir da sua dor, dizendo: ah, tá vendo, olha ele me rejeitando, ele está me rejeitando. Por quê? Porque existia um trauma. O que é um trauma? Um trauma, ele vai tratar de uma ferida emocional. Se você machucar a tua perna, e aí machucar de novo no mesmo lugar, e de novo, aquilo é um trauma físico. No emocional é a mesma coisa. Se você foi traído por uma pessoa, foi traído por outra, daqui a pouco isso pode criar uma ferida dentro de você, um trauma, que dói. Toda vez que você interpretar aquela situação como uma traição, você vai sentir a dor de realmente passar por aquela situação que você passou lá atrás. E aquilo revive, os gatilhos são acionados, as emoções afloram, e isso pode passar 10 anos, isso pode passar 20, 30. Por isso que é tão importante a gente cuidar do nosso emocional. Quantas mulheres feridas no casamento, quantas mulheres que quando vão falar dos seus esposos, seus maridos, fala com aquela amargura. Por quê? Porque sofreu, se decepcionou, mas não conseguiram superar. Irmãs, na vida a gente vai ser ferida, na vida a gente vai passar por decepções, mas cuidar é lembrar de como nós vamos reagir a elas. E isso faz toda a diferença. As pessoas não são perfeitas, em algum momento elas vão errar com você, em algum momento você também vai errar. Por quê? Porque nós não somos perfeitos, não somos anjos, não somos Deus, não somos imperfeitos. Não, a gente falha, a gente erra, a gente decepciona. E se a gente não ter maturidade para lidar com isso,
a gente realmente precisa tratar o nosso coração. E quando a gente guardar o nosso coração, o alerta de Deus na Bíblia é exatamente esse, para nós guardarmos as emoções. Por quê? Porque as emoções são reações automáticas diante de estímulos ou internos ou externos, mas que nos afetam, que são importantes para a gente. E aí está ligado com a sua expectativa. Lembra? Quanto maior for a expectativa, maior pode ser a frustração. Geralmente, as pessoas que se decepcionam são aquelas que criaram muita expectativa. E eu quero falar algo para você. Os homens podem te decepcionar, mas Deus é aquele que jamais decepciona. Coloque toda a tua expectativa em Deus, porque Deus não vai falhar. Deus não vai falhar. Deus não vai falhar. Romanos 8:28 nos diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados por Deus, que daqueles que amam a Deus e são chamados para um propósito. Ainda que você não entenda o trabalhar de Deus agora, ainda que você não entenda o propósito de Deus agora, você vai compreender lá na frente que tudo está contribuindo para o teu bem. E existem situações que Deus nos permite passar para amadurecer o nosso emocional. Imagina Jesus, se ele largasse tudo toda vez que alguém falasse mal dele. E às vezes, uma irmã às vezes passa por você, na correria, não consegue nem te cumprimentar, e você fala: tá vendo aquela irmã? Ó, passou por mim, nem me deu a paz do Senhor. Irmã, para com isso. Para com isso. Não deixe essas questões entrarem no teu coração. Guarda o teu coração, cuide do teu coração, proteja o teu coração. Proteja, porque dele procede as saídas da vida. Em outra versão diz: dele procede as fontes, as saídas. Em outra diz assim: dele depende toda a sua vida. Das tuas emoções depende toda a sua vida. Das tuas emoções procedem as fontes da vida. Das tuas emoções procedem as saídas da vida. É como se a morte ou a vida estivesse nas nossas emoções. Você já viu uma pessoa diante de um diagnóstico médico que ela se entrega? Parece que ela acelera o processo. E aquelas que diante de uma luta, diante de um processo, diante de uma enfermidade, se colocam de pé, confiam no Senhor, exercem a sua fé, parece que vem sobre elas uma sobrevida, e elas triunfam. Como se explica isso? Irmãs, cuidando das nossas emoções. A vida, a morte e a vida procedem ali das nossas falas, da forma que a gente reage às circunstâncias. E aí a gente pode trazer para o coração. A vida está ali na forma da gente guardar o nosso coração, porque dele procede as saídas, procede as fontes da vida. Aleluias. A gente precisa então guardar, acolher as nossas emoções. As emoções, ela tem o seu papel. Não é porque a gente sente ira, sente tristeza, que isso é ruim. Não. O que seria dos dias bons se não tivesse os dias ruins? Se não tivesse os dias ruins, a gente não daria valor aos dias bons. Seria algo corriqueiro, algo que a gente não valorizaria. A gente só valoriza os dias bons, as alegrias, porque tiveram os dias de tristeza. Imagina você entregar um presente para uma pessoa acreditando que ela vai ser surpreendida, que ela vai ficar feliz, e de repente ela não esboça emoção nenhuma. É frustrante. Então as emoções, elas dão brilho para a vida. Elas nos impulsionam a agir, a enfrentar. Quem aqui diante de um sentimento não tomou posicionamento?
Quem aqui diante de um sentimento, de uma emoção, não falou assim, peraí, eu preciso mudar, eu preciso acertar essa situação, eu preciso alinhar isso na minha vida. Então as emoções provocam reações, provocam atitudes, provocam movimento, elas são necessárias. Mas a questão está o quê? Em a gente cuidar delas, em a gente saber lidar com elas. E aí, a palavra é clara. Provérbios 17, 22 diz assim: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Coração alegre, a alegria do Senhor é remédio para nossa alma, mas a tristeza faz secar os ossos. Provérbios 15, 13: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Se você está triste, o coração está alegre, isso vai refletir no seu físico, na sua aparência, na sua beleza. Agora, se você estiver triste, pela dor do coração o espírito se abate. Isso também reflete no teu espiritual. Por isso que Deus fala, guarde as tuas emoções, cuide das tuas emoções, porque isso vai refletir no teu espiritual, na tua vida, na tua beleza, em tudo. Irmãs, como que a gente faz isso? A gente precisa resgatar as coisas simples. Gratidão. Todos os dias antes de dormir, pensa no que você pode agradecer a Deus. Lembre-se de 3 coisas para agradecer a Deus todos os dias antes de dormir. Movimente-se, ande, caminhe. Eu costumo dizer para os meus pacientes: quanto mais atividade física você fizer, menos remédio você vai tomar. E é assim. Por quê? Porque o nosso corpo, ele reage. Quando a gente faz atividade física, o nosso corpo libera endorfina, que é o quê? Um analgésico natural. E isso vai trazendo aquela sensação de bem-estar. Então, quanto mais atividade física a gente fizer, menos remédio a gente vai tomar. E já tem estudos mostrando quanto a atividade física faz bem para o emocional. Tem gente que melhora de depressão, tem gente que melhora de ansiedade só por fazer atividade física. Se cerque de pessoas boas, de pessoas que vão te fazer crescer, pessoas espirituais, pessoas que vão dizer assim para você: vamos para a igreja hoje, eu passo na sua casa, está fraco, eu vou orar por você, eu vou com você, você está no meu joelho nas minhas orações. Se cerque de pessoas boas, fuja daquelas pessoas que falam mal dos outros, fuja daquelas pessoas que entram em contenda, confusão. Fuja disso. Por quê? Porque isso vai adoecendo o coração. Irmãs, a gente precisa cuidar do nosso coração, cuidar das nossas emoções. Quem aqui já teve aquele momento de ficar assistindo aquelas notícias fatalísticas? Aí você fica assistindo, teu coração vai absorvendo aquilo, aí vai dando aquele medo, aquela angústia, aquela perseguição, que você não consegue nem abrir o portão de casa, que você fala: nossa, eu vi uma reportagem que quando estavam abrindo o portão de casa, chegou o bandido, fez isso, fez aquilo, entrou na casa, e você fica com medo. Traga à tua memória aquilo que traz esperança. Traga aquilo que traz esperança, que traz paz para a tua alma. Se alimente disso, alimente o teu emocional com coisas positivas, com a palavra de Deus, com a presença de Deus. E eu preciso falar aqui também, em 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, ela reconheceu que, em termos de proteção à vida, a fé e a espiritualidade é algo fundamental. Então até a Associação de Psiquiatria está dizendo: tenham fé, tenha espiritualidade, porque isso preserva a vida. Quem tem fé tem propósito. Quem tem fé tem missão. Quem tem fé tem em quem acreditar. E a nossa fé se baseia em
Jesus Cristo. A nossa confiança está em Deus. Olha o que diz Isaías 26:3: tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Você confia em Deus e Deus conserva a tua mente em paz. Você confia em Deus e Deus conserva o teu emocional. Deus traz paz para o teu coração em meio às guerras. Deus traz paz em meio ao caos. Deus traz paz em meio às lutas. Deus traz a alegria que consome a tua alma, para você não ser consumido pelos problemas. Deus traz ordem ao caos. Deus traz paz em meio às guerras. Deus traz alegria em meio às tribulações. Deus traz satisfação em meio às adversidades. Por isso, viva com propósito. O versículo 22 diz assim: porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Na NVI diz assim: pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Aí você pode me perguntar sobre o que esse versículo está falando. Sobre saúde, sobre vida para quem guarda o coração em Deus. Ei, eu quero liberar essa palavra para você nessa noite. Deus tem saúde para a tua alma, saúde para as tuas emoções, saúde para o teu corpo. Vida, vida, vida. Eu declaro vida na autoridade da palavra do Senhor, porque Jesus em João 10:10 diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Talvez você esteja pensando assim: ai Senhor, quanto tempo eu tenho de vida? Será que eu vou ver os meus filhos crescerem? Será que eu vou ver isso acontecer? Será que eu vou ver aquele milagre chegar? Será? É vida, é vida. Não deixe que o inimigo roube o teu coração, roube os teus sentimentos, roube a tua alegria de viver. Não, nós não estamos vivendo por circunstâncias, nós estamos vivendo por propósito. Enquanto Deus tiver um propósito nas nossas vidas, nós estaremos aqui. Enquanto o propósito não se cumprir, é vida, vida, vida e vida em abundância. Jesus falou: não é só vida, é vida em abundância. O que é vida em abundância? É vida com paz, é vida com alegria, é vida com satisfação, é vida de gratidão. As pessoas mais felizes da terra são aquelas que são mais gratas. Quanto mais grato você for, mais contente você vai ser. E estão aí os estudos para provarem isso. As pessoas que são mais felizes são as mais gratas. Então adote a prática de gratidão, porque isso vai guardar também o teu emocional. Agradeça a Deus todos os dias: Senhor, obrigado. Ontem nós levantamos aqui uma oferta de gratidão. De gratidão, Senhor, nós estamos levantando essa oferta só para te agradecer. E o quanto a gratidão faz por nós. Eu já participei daqueles treinamentos do CVV. Quem sabe o que é o CVV aqui? A maioria. É o Centro de Valorização à Vida. Aquele número que acolhe as pessoas que estão querendo desistir de tudo. E ali, naqueles treinamentos, eu percebia que a maioria das pessoas que estavam ali naqueles treinamentos eram pessoas que haviam passado por algum trauma na vida, algum trauma terrível na vida. Eu lembro de uma jovem que ela estava praticamente dopada.
E ela estava no treinamento e ela não conseguia nem falar direito, de tanto que o remédio estava ali limitando ela em algumas na fala. E ali eu entendi uma coisa: o que faz aquelas pessoas estarem ali voluntárias, se voluntariando para ajudar outras pessoas que estão querendo tirar a própria vida? Elas entenderam que fazer bem para o próximo faz mais por elas. Irmãs, a gente precisa entender isso. Quando a gente faz algo por alguém, quando a gente serve alguém, quando a gente serve na obra de Deus, quando a gente serve alguém na igreja, quando a gente faz algo por alguém, nós estamos fazendo muito mais por nós. Isso traz satisfação. A maior fonte de dopamina é o servir. É o servir. Às vezes a gente está querendo buscar fontes de dopamina, isso e aquilo outro. Hoje só se fala de dopamina, mas a maior fonte de dopamina está no servir, está em fazer algo pelo outro, servir alguém, fazer algo por terceiros. Por isso que você deve guardar isso no teu coração. A palavra de Deus traz vida para a nossa alma, vida para o nosso coração. Confia no Senhor, descansa nele, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Aonde você coloca um ponto final, Deus diz: é só uma vírgula, é só uma vírgula, é só uma vírgula. Teve um profeta do Senhor, Elias, que um dia fez uma oração a Deus dizendo assim: Senhor, já basta, pode levar minha vida, só sobrou eu, não tem mais jeito, acabaram com seus profetas, pode levar minha vida, não tem mais por que eu viver aqui. E Deus manda um anjo para dizer assim para ele: ó Elias, come e bebe. Por quê? Porque a tua caminhada vai ser longa. Ei, é sobre isso que eu vim falar aqui nessa noite, sobre vida, sobre propósito, sobre caminhada. Não desanima não, não deixe que a luta tire o brilho daquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Essas coisas, tribulação, luta, aflição, dor, passa. Não desiste não. Olha para o alvo, olha para a cruz, olha para Jesus, olha para o Senhor, e Ele vai curar o teu coração, Ele vai guardar as tuas emoções, Ele vai acalmar essa tempestade ao teu redor, e você vai descansar em paz no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Você descansará nas mãos do Senhor. Aleluia. Se coloque em pés em nome de Jesus. Eu quero fazer um convite aqui nessa noite para dois tipos de pessoas. Primeiro, para você que precisa tomar uma decisão na sua vida.